OBS. Você sabe o que é ou para que ele serve? Hoje a nossa conversa não é só para falar ou explicar alguma coisa. Eu quero te mostrar uma das ferramentas de gravação e transmissão de conteúdo online mais difundidas na internet. Antes disso, eu queria te falar duas coisinhas. Primeiro, isso aqui não é um tutorial, eu não vou te explicar tudo sobre o software. E a segunda é que o OBS é um software open source. Ele é gratuito e oferece inúmeros recursos. Dentre eles, a transmissão de conteúdo para todas as plataformas de streaming existentes hoje. Então, chega de falar, bora para o computador conhecer um pouquinho de software? E aqui estamos no computador no momento. Vamos fazer, o primeiro passo é a gente fazer o download do programa. Então a gente vai vir aqui no nosso navegador, vamos escrever OBS. No caso, eu já fiz a busca, então tem o OBS Studio, que é exatamente esse software que a gente vai fazer o download. No primeiro link da OBS Project, aqui a gente já vê a cara do OBS. Ele é um software open source, como eu falei anteriormente, e ele está disponível para a plataforma do Windows, Apple e Linux. Ok? Nós vamos fazer o download da última versão disponível. Aqui mesmo eu já vou fazer a instalação do software clicando no ícone abaixo. Next, Install. É um software relativamente leve, por esse motivo que a gente utiliza ele por ele ser mais... não exigir tanto também do computador. Só que a gente esquece que os recursos que a gente aloca no software são recursos pesados e eles sim consomem muito do computador, e por esse motivo ele existe inclusive uma barra de itens ali embaixo que a gente pode verificar o consumo do uso do CPU. Bom, essa é a primeira cara do software. A primeira mensagem que vem é ele perguntando se a gente gostaria de fazer uma configuração para deixar a otimização do computador já adequada para a utilização no software. Ok? Eu vou clicar em sim. Eu gostaria de otimizar para uma transmissão e a gravação seria algo opcional, ou eu gostaria de otimizá-lo para a gravação e não faria a transmissão. As duas configurações podem ser alteradas posteriormente, ok? Eu vou manter aqui para transmissão, vou dar avançar, ele vai me mostrar a resolução que eu tenho na minha tela e quantos frames por segundo eu poderia alcançar, ok? Como eu sei a minha máquina, e eu acredito que usar 30 já seria o ideal, então eu já deixo marcado em 30 frames por segundo. Avançar, ele vai perguntar qual o servidor de streaming que eu vou utilizar. Se eu for utilizar, eu vou utilizar, por exemplo, o YouTube, mas ele tem inúmeros outros pré-setados aqui na qual a gente pode trabalhar. Hoje em dia, o OBS é o software que mais tem compatibilidade com outros sites de streaming, ok? Vou deixar em YouTube. Primeira coisa que ele vai me pedir vai ser uma chave de transmissão. Eu posso colocar minha chave aqui ou obter a minha chave no site do YouTube mesmo, simplesmente acessando a minha conta. Vamos fazer aqui. Ok? Na minha conta pessoal ou na conta do local onde eu quero acessar, eu vou entrar em YouTube. Aqui em cima eu vou clicar em criar uma transmissão ao vivo. Ele vai abrir alguns recursos do YouTube Studio. Ele pergunta normalmente se eu vou utilizar os recursos do computador ou se eu vou utilizar um software para fazer a gestão desse envio. Okay? Aqui, como eu já tinha definido que eu vou utilizar um software, ele já abre essa opção aqui da janela. Eu vou clicar em copiar, essa é a chave. Eu vou vir no OBS, vou clicar, fazer um Ctrl V. Ele vai perguntar qual é a taxa de transferência. Eu gosto de trabalhar acima de 13.500, aqui eu vou trabalhar com 4.000.
Óbvio que isso vai depender da velocidade da sua internet, não a velocidade de download, sim a de upload. Clicar em avançar, aplicar configurações. Ele, na teoria, ele já criou o vínculo do OBS com o YouTube. Vou abrir o OBS. Bom, pessoal, essa configuração você pode cancelar ou pular ela logo de cara. O importante aqui é que a gente pode já fazer essa primeira configuração logo de cara na instalação do programa. O que eu gostaria de apresentar para vocês é o layout do programa em si. É uma forma de como a gente utilizar esta ferramenta para a criação de conteúdo, ok? Aqui logo de cara a gente tem esse retângulo preto que é o nosso preview. Nesse caso não tem nada, nenhuma cena com nenhuma fonte criada, então ele está em preto. Logo abaixo a gente tem algumas informações muito importantes. A primeira delas é o retângulo onde a gente inclui as cenas. Okay? As cenas é o ponto base para a gente poder trabalhar. Okay? É através delas que a gente vai fazer as transições e a gente pode sair, por exemplo, de uma cena somente da tela do computador para a webcam ou em conjunto da webcam com a tela do computador para uma cena separada, ou só a tela ou só o webcam. Partindo daqui, a gente tem as fontes. As fontes é o conjunto de elementos que a gente vai deixar disponível em determinada cena. Por exemplo, aqui eu gostaria de fazer a inclusão da minha webcam. A webcam, eu estou no notebook, então eu vou adicionar a própria webcam do notebook. Vocês vão me ver aqui. Eu acredito que seja muito importante a gente dar um nome para cada item que a gente inclui para que a gente possa se organizar de uma maneira mais eficiente, ok? Eu já estou aparecendo aqui no cantinho. Essa é uma webcam de baixa resolução, então ele não me ajuda muito nessa minha configuração, ok? Eu vou dar ok. Ok? Vocês estão vendo que eu estou localizado aqui meio que no cantinho. Eu posso clicar nesse item e mexer ele e deixar em qualquer canto da minha tela. Esse aqui é o nosso preview, né? Eu posso vir aqui e esticar o cantinho da apresentação para que ele fique mais ajustado. Ou eu posso apertar Ctrl F, que ele ajusta automaticamente ao centro. Porém, a minha webcam ela não é Full HD, então ela não tem todos os pixels para completar o quadro. Então esse é um dos problemas que a gente poderia sofrer com essa configuração. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e vou esticar para que ele tome a proporção adequada dessa configuração. Esse é um dos modos que a gente pode utilizar o OBS, e mesmo utilizando uma webcam que não tem o máximo de resolução disponível, ok? Outra forma seria, essa cena aqui, eu já tenho a minha webcam, eu vou adicionar uma outra cena, que eu vou escrever tela. Já ficou todo preto. Eu vou adicionar nessa segunda cena, tela, a captura da minha tela. Então, captura de tela. Eu vou colocar monitor. Prontinho. Ele já reconheceu aqui é o monitor 1. Se eu tenho mais de um monitor, eu posso selecionar o monitor que eu quero que seja captado. Vou colocar aqui OK. Como esse monitor já é Full HD, ele já fica naturalmente configurado para isso. Tá OK? E eu posso fazer a transição de uma cena para outra simplesmente clicando ali. Essa é a forma mais simples que eu poderia explicá-lo para vocês. Por exemplo, aqui nessa cena eu gostaria de incluir um áudio externo. Então eu venho aqui no mais e posso fazer uma captura de áudio externo. Se eu tenho, por exemplo, desde uma caixinha de som, alguma outra, até um sistema de áudio mais complexo, eu gostaria de linkar esse sistema de áudio direto no meu sistema de transmissão. Eu poderia simplesmente, com essa caixinha aqui, incluir esse sistema de áudio
e ele ia criar mais um item aqui embaixo. Como, por exemplo, eu posso adicionar uma terceira cena. Tela mais webcam. Seria a junção desses dois itens. Basta eu clicar na fonte, adicionar captura de vídeo. Ele já vai dar aqui a webcam. Eu tendo esse item já selecionado em alguma das cenas, ele não fica disponível para fazer uma nova introdução dele, e eu tenho que vir por aqui, por um item, adicionar já algo existente, ok? Aí eu vou adicionar a captura de tela, o monitor. Vocês viram que aqui a minha webcam sumiu. Por quê? Porque ela está num nível de prioridade abaixo do monitor. Aqui funciona com níveis de prioridade. Então, se eu quero que a minha webcam fique acima, basta eu subir o nível de prioridade dela, que ela assume esse efeito. Ok? É bem simples e é dessa forma que a gente pode configurar. Aqui está sendo captado o áudio do meu notebook. Então, ele está captando o áudio do notebook, está aparecendo a barrinha aqui. Então, aqui eu já posso monitorar o meu áudio. Se eu gosto de usar, por exemplo, um fone de ouvido, e eu já sei que a entrada do áudio está vindo daqui, eu posso vir aqui em propriedades avançadas, na captura do mic auxiliar, que é onde está tendo a entrada do áudio, eu posso vir nessa opção aqui e monitorar e enviar áudio. Muito importante ser essa opção, porque se eu ponho apenas monitorar, o áudio não é gravado junto com a sua transmissão, nem é enviado para a sua transmissão. Teria que estar aqui para que você possa se monitorar, se escutar e ainda poder enviar essa informação para uma transmissão. Ok? Aqui eu já estou me escutando. Eu vou bloquear essa opção para que não gere nenhum tipo de eco ou algo que atrapalhe a gravação. Também a gente pode, se a gente, por exemplo, tem aqui algo que está rodando no computador, ele vai abrir essa informação e vai gerar um áudio, ele também vai gerar um áudio de gravação aqui. Aqui eu posso diminuir a entrada desse áudio, como também posso mutá-lo, simplesmente clicando aqui. Aqui a gente tem algumas configurações de transições. A gente pode fazer uma transição dessa que é mais suave, que ele sai de um para o outro mais suave, se chama esmaecer, ou pode fazer uma transição de corte seco, que simplesmente a gente clica aqui e ele troca que nem uma televisão normal, ok? A gente pode criar outras, mas isso daí requer um pouquinho mais de conhecimento que a gente pode fazer numa próxima aula. E o último item, que é a parte de controles. Aqui eu posso iniciar a transmissão, basta clicar aqui, ele vai iniciar a transmissão. Como eu já configurei a minha transmissão logo no início da configuração, ele já manda o sinal conforme estava setado lá. Aqui eu posso ver na barra logo abaixo o tempo da live. Não tem nenhum REC, então está tudo certo. E ainda o uso de CPU e quantos quadros por segundo estão sendo utilizados para enviar essa informação. E qual é a qualidade do sinal? Ele está verde, essa qualidade está ok, está dentro do padrão que a gente setou lá de velocidade, então está tudo ok. Se eu vier aqui no item do YouTube, ele já está aqui disponível no preview. Como essa live está privada, só tem um espectador, só estou eu vendo o que está sendo apresentado aqui. Vocês estão vendo que a tela do meu computador está aparecendo aqui e na live está aparecendo no cantinho eu ali na webcam. E aqui nesse preview eu não estou aparecendo, eu não estou me vendo, entendeu? E isso é das partes boas do OBS. A gente pode ter o uso total da máquina e se estiver fazendo uma transmissão, ou simplesmente se eu vier aqui e abrir um PowerPoint, uma apresentação para fazer essa explicação, a gente já poderia fazer e seria
eu vou estar vendo tudo, como exatamente está sendo apresentado aqui, e eu posso abrir a minha apresentação de Conhecendo o OBS, que eu peguei um dos modelos ali do próprio do Office e criei uma apresentação bem simplificada, assim, para a gente poder mostrar para vocês. Na apresentação, por exemplo, aqui, se eu abrir o modo de apresentação, estou no modo de apresentação, estou vendo exatamente o que vocês estão vendo na tela. Essa a informação que vocês estão tendo na tela de vocês, é a informação que eu estou tendo na minha tela, é o meu retorno. Porém, se eu der um Alt Tab e ir até a transmissão no YouTube, a informação que os telespectadores estão vendo, os web espectadores estão tendo, está sendo você mais a webcam. Essa é uma das partes mais interessantes que a gente pode garantir que a pessoa está recebendo essa informação. O ideal para uma transmissão é sempre ter um segundo monitor para que ele possa gravar ou você fazer um monitoramento ou até mesmo você utilizar o seu celular, em alguns casos, para você ter um monitoramento se a pessoa, se seu público está recebendo a informação do jeito que você gostaria. Voltando para a apresentação, eu posso fazer uma introdução falando, explicando, fazendo toda a parte documental dessa apresentação, apresentando o programa, no caso eu estou apresentando o site onde a gente pode fazer o download, o layout do software, quais são os itens que a gente tem à disposição e as diferenças entre cenas e fontes, né? Cenas são um conjunto de fontes para apresentação. Uma cena pode conter inúmeras fontes com webcam, captura de tela, áudio específico, entre outros. É possível realizar transição entre cenas de forma simples e fluida. Podemos ter inúmeras cenas, mas recomendamos ter no máximo 10, tá ok? Porque utiliza muito dos recursos do computador. E as fontes? Fontes são elementos de uma cena. Podem ser divididas em imagem e áudio, podem conter textos independentes, a gente pode incluir uma cena, uma fonte que é somente algum texto, ok? E pode conter também algumas cenas dentro nas fontes. A gente pode adicionar alguma cena já pré-definida dentro de uma fonte para criar uma outra cena, sem problema nenhum. E essa aqui é uma apresentação simples, tá ok? E lá no minha transmissão eu ainda tô. Obviamente, como tem um delay, ele está sendo transmitido desta forma. Ok, vamos ao OBS. Estamos de volta aqui no OBS e eu vou apresentar a última parte aqui para vocês, que é o controle. Eu vou somente para a tela. Eu posso bloquear, por exemplo, o meu monitor clicando aqui. Isso daqui é o que eu vou deixar visível. Neste caso aqui, eu poderia deixar visível somente a minha webcam, desligando o monitor, ou fazer o contrário, habilitando um e deixando o outro não visível. Aqui na área de controle, a gente pode parar, iniciar a transmissão, parar uma transmissão, iniciar a gravação. Eu estou gravando durante a transmissão, ok? Isso daqui é uma duplicidade que a gente pode obter com o OBS. Enquanto eu estou gravando, enquanto eu estou transmitindo, eu estou gravando, ok? E eu posso interromper essa gravação, interromper essa transmissão. Interrompendo a transmissão, a gravação continua, ok? Eu posso interromper também a gravação no momento que eu quiser, basta clicar aqui. O segundo modo é o modo estúdio. Isso aqui é muito interessante para quem gosta de ter um controle melhor do que está sendo utilizado, de como utilizar o OBS, ok? Nesse modo estúdio, a gente tem o nosso preview dividido em duas partes. Em uma prévia do que eu quero que apareça, e o programa, que é exatamente o que está sendo transmitido naquele determinado momento. Então, se eu fizer a transição aqui, eu fiz a transmissão e eu sei que é isso daqui que está sendo enviado e isso daqui é a minha prévia. Para uma próxima troca de cena, ela vai assumir essa cena aqui que eu determinar, que pode ser qualquer uma das que a gente já determinou aqui. Aqui eu tenho a minha tela bloqueada, basta vir aqui,
fazer a transição e eu tenho essa configuração. A parte boa de a gente ter esse item aqui é que durante a transmissão, por exemplo, se eu estou fazendo aqui, eu vou parar de transmitir a minha tela, que eu não quero que apareça aqui, tá? Mas a minha webcam não é somente a tela, nessa aqui. E na minha cena 1, eu quero corrigir a minha webcam, para que na próxima troca ela já fique melhor posicionada. Ela funciona dessa maneira também, ok? E o último no caso, o último botão válido aqui, antes de sair, é a configurações. Então a gente vai entrar na parte de configurações agora. A parte de configurações é onde a gente tem o controle total do programa, inclusive quais são as ferramentas de transmissão e de gravação, qualidade, como a gente vai enviar, onde a gente vai salvar esse arquivo e algumas teclas de atalho para que a gente possa inclusive fazer a troca de cenas, por exemplo, citando o número 1, 2, 3 do teclado para ser a cena 1, 2 e 3, criando um atalho, por exemplo, para iniciar a gravação e parar a gravação no teclado. Isso facilita bastante para quem está fazendo esses procedimentos todos sozinho, ok? Vamos em transmissão. Aqui na transmissão eu tenho aquele mesmo controle do início do programa. Eu posso trocar a minha chave de transmissão, trocar o meu serviço de transmissão. Saída. Eu tenho esse modo aqui simples, que é para a gente fazer a configuração para transmissão e para gravação. Mas a gente pode entrar no avançado, onde a gente tem mais recursos para que a gente possa utilizar. Por exemplo, nesse computador eu não tenho placa de vídeo dedicada, então ele usa um encoder 264, X264, que é um protocolo do próprio processador, ok? Aqui são a taxa de controle de bits. Eu sempre deixo nesse CBR e a transmissão eu deixo sempre em 4000 em gravação. Ele vai perguntar se eu quero usar o mesmo sistema do processador, do mesmo da transmissão. Eu determino na gravação quais são. Primeira coisa que a gente tem que trocar aqui é o formato. O formato MKV é um formato já descontinuado, a gente não utiliza mais. Então é importante a gente fazer a troca por um formato que a gente tenha melhor aceitação nos softwares que a gente vai trabalhar. Como a gente trabalha com edição muitas vezes, então o melhor de todos é o MP4, que roda praticamente em todos os sistemas de edição, ou o Movie. Esses dois formatos são os formatos mais conhecidos e mais fáceis de a gente trabalhar em quase todos os softwares de edição. O Movie é muito mais direcionado à linha da Apple e o MP4 muito melhor aceito nas linhas que são para Windows, ok? Windows e Linux. Dentro da taxa de bits de gravação, eu sempre deixo entre 6.000 ou 8.000, dependendo da capacidade do computador, a gente deixa nessa. 6.000 kilobytes por segundo é uma qualidade muito boa, principalmente em Full HD. Em 8.000 é onde eu acredito que a gente tem a melhor qualidade possível para captação, mas utilizando uma webcam, por exemplo, eu acredito que de 6 para 8.000 a gente não tem diferença na qualidade. Se a gente for utilizar uma câmera profissional para fazer essa captura, 8.000, webcam, a gente pode até trabalhar com 4.000, dependendo da webcam. Nesse caso, na webcam nativa deste computador, 4.000 não seria um problema, porque ela não tem tanta nitidez. Então não adianta eu deixar o meu arquivo muito pesado se a qualidade dos recursos que eu estou utilizando não são tão grandes assim, elas não vão gerar tanta eficiência, ok? Simplesmente fazendo essa adição aqui, esse controle, eu clico em aplicar, ele já configurou. A gente clica em aplicar logo após fazer qualquer alteração para que ele sete essa informação. A parte de áudio, aqui a parte legal, é importante a gente saber que a gente pode determinar qual é a entrada principal que a gente vai trabalhar o áudio. Se a gente deixar no padrão, a captura do áudio sempre vai ser a que for setada por padrão no computador. Então, se você colocar um microfone, ele assumir a entrada como padrão,
automaticamente ele vai assumir a captura do seu áudio através desse nível padrão. Caso contrário, a gente tem que vir aqui em áudio e setar qual é a entrada que a gente quer trabalhar como principal, ok? Na saída de vídeo, essa parte também é muito importante para quem for fazer gravações, ok? Até a resolução da tela do meu computador é 1080. Porém, se eu for fazer uma gravação, ele está escalonando o meu sinal que é Full HD para HD, ele reduziu a qualidade. Se eu quero manter a mesma taxa de resolução da tela, eu tenho que deixar na mesma taxa de resolução de saída, de escala, para que ele não perca a qualidade, ok? Aqui é um filtro de resolução. A gente pode deixar no cúbico, no bicúbico, ou nesse último aqui, que eu não me arrisco nem falar muito o nome, que ele aumenta a amostra de nitidez. Eu acredito que, para início, esse daqui seria o ideal, caso você sentir que a gente pode dar uma melhorada, existe espaço para melhorar, eu recomendo que vocês possam trocar para isso, desde que não afete muito o uso do seu do processador do seu computador, ok? Vamos fechar essa parte aqui. E as teclas de atalho. No momento que a gente cria cenas, uma das partes mais legais que a gente pode ter, principalmente que a gente vai trabalhar sozinho, é criar algumas chaves de atalho, ok? Por exemplo, uma chave de atalho para iniciar o processo de gravação ou para encerrar, para parar a gravação. Eu, por exemplo, ponho o número 0 para parar a gravação e o número 9 para iniciar a gravação, tá ok? Para trocar para cena 1, para cena, no caso ali a cena, que é a minha webcam, eu vou botar o número 1 para trocar para cena número 2, que é a tela, eu vou clicar o número 2 e na cena mista o número 3. Eu posso também criar alguns atalhos para setar o modo de algum dispositivo caso seja necessário durante a gravação. Basta eu criar aqui. Se eu não gostei por exemplo, desse daqui, eu cliquei errado aqui, acho melhor eu deletar. Basta vir aqui e deletar, apagar e clicar de novo no botão que você quer. Se você mantiver ali, toda tecla que você clicar, ele vai marcar como sendo a tecla de atalho. E pode ser até conjuntos de tecla para dificultar. Por exemplo, Ctrl 3. Ctrl 2, Ctrl 1. Isso facilita caso você tenha, no seu trabalho, você esteja utilizando alguma ferramenta que utilize esse item. Por exemplo, se você está dando uma aula de Excel e você está gerando informação numérica, provavelmente você vai precisar desses números, vai precisar de alguma tecla para que você não troque a cena durante a sua transmissão. Esse conjunto é mais eficiente, ok? Finalizando, é só clicar em aplicar, ok? Ele vai voltar. E aqui estamos configurados as nossas primeiras cenas. Se eu for usar o modo estúdio, eu vou clicar aqui, por exemplo, no botão 3, que é o botão misto. Ele vai trocar... é Ctrl 3. Ele vai trocar as cenas aqui no meu preview, mas não troca na minha prévia, ele troca só no preview. Eu tenho que vir aqui em transição para fazer a troca, ok? Junto na tecla de atalho, para quem for utilizar esse formato, eu recomendo criar uma tecla de atalho para a transição. Eu gosto de utilizar, por exemplo, Ctrl X e aplicar, ok? Ctrl 3 eu coloquei aqui, Ctrl X ele assume ali, entendeu? Eu posso somente com algumas teclas de atalho fazer a adoção dessa troca de tela e troca de informação, de cenas, ok? Vamos sair do modo estúdio, vamos deixar na tela 1, aqui estou novamente, certo? Esse foi o OBS, essas são algumas das ferramentas que a gente pode utilizar. Eu acabei me prolongando nessa aula, mas é algo muito interessante que a gente pode trabalhar muito mais, ok? Bacana, né? Bom, eu não tenho o que dizer, eu sou muito fã do OBS. Nós utilizamos ele para gravar todo o conteúdo educacional, principalmente os treinamentos. Mas isso fica para uma próxima conversa.
Se gostou do nosso conteúdo, continue nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e compartilhe se achar útil essa informação para alguém, ok? Até mais!